Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí pessoal, beleza? Bem-vindos todos a mais um vídeo do canal Gabriel Ribeiro, Otomista. Hoje é dia de terça agiológica. Irei contar a história de São Domingos de Gusmão, que foi o grande fundador da Ordem dos Dominicanos. Eu já contei aqui, na terça agiológica, a história do fundador da Ordem Beneditina, da Ordem Jesuíta, da Ordem Franciscana, da Ordem Carmelita, enfim. Mas agora chegou a hora de contar a história do fundador da Ordem Dominicana, uma ordem que teve seu auge no século XIII, na Idade Média. Por quê? Foi justamente nessa época que a ordem foi fundada e era uma ordem extremamente importante na época e foi extremamente importante na história. E que eu acredito que se realmente ocorrer um renascimento católico no mundo e no Brasil, a Ordem dos Dominicanos, com o seu carisma mais intelectual, mais pregador e mais de defensor da verdade, vai ser essencial para isso, tal como foi essencial na época. E a Ordem dos Dominicanos foi a ordem do qual São Tomás de Aquino fez parte, para vocês verem o quão importante ela foi. Além do mais, a importância da história de São Domingos de Gusmão não acaba aqui. Ele também foi nada mais, nada menos do que a primeira pessoa na história a rezar o Santo Rosário, porque foi a própria Virgem Maria, a própria Nossa Senhora, que apareceu diante dele e o deu o Santo Rosário e pediu para que ele o divulgasse ao mundo inteiro. Só que isso nós veremos com o decorrer do vídeo. Bem, São Domingos de Gusmão nasceu em Calaruega, que fica na Espanha, em 1170. Ele veio de uma família muito nobre, porém também muito católica, tal como praticamente todas as famílias da Europa na época, seja as mais pobres ou as mais ricas, todo mundo era católico na época. E bem, a sua família era tão católica, mas tão devota, que o tio dele era padre. E a mãe dele e o irmão mais velho dele foram beatificados. Então nós vemos que essa família também era muito presente na fé e também tinha um grande apreço pelas coisas do intelecto. Sua mãe, inclusive, era devota de São Domingos de Silos, e por conta disso que ela resolveu dar o nome do filho de Domingos. E antes dele nascer, ela resolveu fazer uma novena para o santo. E no 7º dia da novena, o próprio São Domingos de Silos apareceu a ela e a avisou de que seu futuro filho seria um homem santo. E, desde criança, mesmo vivendo em uma família muito nobre e tal, muito rica, muito respeitada, ele desde muito jovem já sentia que tinha uma grande vocação para a vida religiosa e também para a vida de estudos. E ele era assim visto, ele era considerado um jovem bastante inteligente. Ele conseguia compreender facilmente as coisas que lhe eram ensinado e ele conseguia dominar assim todas as ciências, que eram as artes liberais da época, de maneira muito fácil. Só que o curioso é que ele via essas ciências, ele via isso tudo como uma coisa mais inferior, como uma coisa mais trivial. Porque as 3 coisas que ele mais gostava de fazer, que ele realmente tinha mais interesse, eram o grande foco da sua vida, era a teologia, vida de oração e também a prática de caridade. Porque mesmo ele sendo um jovem que ele tinha muito gosto assim pelo estudo, pela oração, o que fazia ele ser um pouco mais introspectivo, fazia ele ser mais um amante do silêncio, também da reverência a Deus. Ele também gostava muito de ajudar os mais pobres e os mais necessitados. Tanto que quando ele foi para a cidade de Calência, que lá tinha muitos pobres e também muitos doentes, ele vendeu todos os seus pertences, incluindo os mais caros, que eram os pergaminhos, que ele usou para a sua formação. Ele vendeu grande parte dos seus pertences para conseguir comprar alimento e roupas para os mais pobres e os doentes. E ele fez isso, ajudando muitas pessoas. E ele seguiu a sua vocação.
Então, com 24 anos, ele se tornou padre, né? Ele foi ordenado sacerdote e começou a trabalhar na diocese de Osma. E lá ele ficou conhecido pela sua grande cultura, pela sua grande inteligência e também pela sua dedicação ao ministério. E foi graças a essa fama que ele acabou adquirindo como um excelente padre que o rei Afonso VII o chamou para ajudar na diplomacia do governo e a Santa Sé o chamou para ser o representante em missões difíceis. E uma dessas missões foi na época em que na Europa, especialmente na França, surgiu uma heresia que era conhecida como a heresia dos cátaros. Os cátaros era uma heresia que pregava a reencarnação e eles também acreditavam que a matéria era algo diabólico, era algo mal, que devia ser assim totalmente abandonado. E por eles verem a matéria como algo diabólico, como algo do mal, eles eram contra a reprodução. E por conta disso, eles eram contra o casamento. E eles matavam mulheres grávidas. Eles acreditavam que as pessoas não tinham que ter filhos, porque eles acreditavam que a matéria era algo mal. Então, a igreja, né, especialmente o Papa Inocêncio III, que foi um dos melhores papas da história da igreja, convocou Domingos de Gusmão para ir até a França e combater essas heresias através da pregação e também de muitos debates. Mas ele não iria sozinho. De início, ele iria com outro religioso, que era o Diego de Aceber. Só que esse, um pouco antes, né, dos dois partirem, acabou repentinamente falecendo. E ao invés de desistir da missão, né, e do Papa chamar outra pessoa para ir no lugar dos dois, ou junto com ele, o que for, ele decidiu ir sozinho até a França para combater essa heresia. E lá ele ficou por um bom tempo pregando o evangelho para todas as pessoas e debatendo contra os hereges. Isso fez com que a heresia lá no local onde ele fosse reduzida e muitas pessoas se convertessem. E no ano de 1207 ele decidiu fundar um mosteiro para mulheres. Por quê? Isso foi em uma cidade que ele foi, onde nessa cidade tinha uma grande crise lá, as pessoas estavam realmente bastante pobres nessa específica cidade. E lá muitas mulheres estavam órfãs, pobres, passando fome e também abandonadas. E Domingos de Gusmão, vendo isso, ele viu que tinha um grande risco de grande parte dessas mulheres entrarem para a prostituição, o que de fato acontecia. Muitas dessas mulheres acabavam entrando para essa vida porque era a única forma delas sobreviverem. Então, para evitar isso, para evitar o pecado de se espalhar nessa cidade, ele resolveu fundar um mosteiro lá para acolher essas mulheres. Então, ao invés de entrarem para a vida da prostituição, elas entravam para a vida religiosa. E logo após fundar esse mosteiro, aí ocorre o famoso episódio da Virgem Maria aparecendo para ele. Porque após fundar esse mosteiro como uma forma assim de reconhecimento da sua santidade e da sua missão e do bom estado da sua alma, Nossa Senhora aparece diante dele, entrega o Santo Rosário e pede para ele para que ele divulgue a oração do Santo Rosário para o mundo inteiro. Porque rezando o Santo Rosário, as heresias iriam chegar ao fim. Nossa Senhora pediu isso para Domingos de Gusmão, então ele logo começou a espalhar, né, a prática da oração para todas as pessoas que ele conhecia. E cada vez mais o Santo Rosário era rezado por todos. E isso fez com que a fama de santidade dele se espalhasse muito. Se ele já era bastante respeitado nessa cidade onde ele fundou o mosteiro, na França e também na diocese onde ele trabalhou, a fama de santidade dele começou a se espalhar por toda a Europa. As pessoas já viam ele como um homem santo e como um homem extremamente sábio. Graças a isso, então, muitas pessoas começaram a querer segui-lo, especialmente jovens. Então, um grupo foi fundado por ele, né?
um pequeno grupo que tinha como objetivo o estudo, a oração e também a pregação. E esse grupo foi chamado de Irmãos Pregadores. Inclusive, o próprio irmão de Domingos, né, que foi o irmão mais velho dele que eu falei no início do vídeo, que foi beatificado, se juntou ao grupo. Então Domingos, pouco a pouco, começou a ver que era necessário fundar uma ordem religiosa devido às questões da época, né? E ele percebeu que o grande problema da época eram as heresias que estavam se espalhando cada vez mais. Não eram só os cátaros. Os cátaros eram só a mais forte que tinha, mas tinha várias outras. Isso era uma grande preocupação do Papa, da Igreja, e uma grande preocupação do próprio Domingos. Então ele decidiu fundar uma ordem focada na pregação e na defesa da verdade. E tal foi a ordem dos pregadores, a ordem dos dominicanos, que tinha como foco o estudo, a simplicidade, o temor a Deus, os debates e a defesa da verdade. Então a ordem, ela começou então a ser vista, um pouco antes de ser autorizada pelo Papa, já começou a ser vista como uma ordem de homens sábios, cultos, porém também de homens simples, humildes e que defendiam a todo custo a verdade. E a ordem, ela foi autorizada pelo Papa Honório III no ano de 1216. Era uma ordem intelectual, pregadora e pobre. Os homens eram cultos, simples e tementes a Deus. E era um carisma científico e evangelizador. E um ano depois da ordem ser autorizada, no ano de 1217, Domingos pede para que se criem novas casas, né, dos dominicanos nos centros universitários, que ficavam especialmente em Paris e em Bolonha. Inclusive, o próprio Domingos decide morar em Bolonha após isso. Por quê? Porque lá se concentravam as universidades, né, mais famosas da época, e criando novas casas lá, isso ia fazer com que os jovens se atraíssem para a ordem e também para que os dominicanos pudessem participar dos debates que ocorriam na época. E isso aconteceu. E, bem, São Domingos de Gusmão, ele acabou morrendo em 1221, bastante jovem, com apenas 51 anos de idade. Mas ele morreu feliz, gente. Ele morreu vendo a sua ordem se espalhar cada vez mais. Sua ordem começou a se concentrar nas universidades, nas ruas, começou a se espalhar por vários países da Europa. Então, podemos dizer que ele morreu sabendo que a sua missão foi realizada, que ele foi um homem santo, sábio e temente a Deus. Ele foi canonizado em 1234. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Amém.